O livro gira em torno da busca pela definição de justiça e do que seria uma cidade ideal. Platão, por meio de diálogos, principalmente com Sócrates como personagem principal, tenta mostrar que a justiça é algo que existe tanto no indivíduo quanto na cidade, e que o modelo para compreendê-la melhor é construir em pensamento uma cidade justa. Uma das grandes ideias é que a sociedade ideal é dividida em três classes: os produtores, agricultores, artesãos, comerciantes, os guardiões, soldados que protegem a cidade, e os governantes, filósofos que governam com sabedoria. Cada classe deve fazer bem o seu papel para que a cidade seja justa. Essa divisão corresponde também à divisão da alma humana em três partes: o desejo, relacionado aos produtores, a coragem, relacionada aos guardiões, e a razão, relacionada aos governantes. Platão propõe que os governantes ideais sejam filósofos, pois apenas eles têm verdadeiro conhecimento do bem e da justiça. Ele apresenta a famosa alegoria da caverna, onde descreve como a maioria das pessoas vive presa em ilusões, e como o filósofo é aquele que se liberta dessas ilusões para conhecer a realidade verdadeira. Outro ponto muito importante é que, para Platão, o bem é a ideia suprema, aquilo que ilumina todas as outras ideias. Conhecer o bem é a meta máxima da filosofia e da educação. O livro também discute os tipos de governos e como eles se degeneram, da aristocracia, governo dos melhores, para a timocracia, governo dos honrados, depois para a oligarquia, governo dos ricos, seguida da democracia, governo da maioria, e finalmente para a tirania, governo do déspota. Essas são, em essência, as ideias centrais de A República. Claro, em A República, Platão desenvolve a ideia de justiça de maneira muito cuidadosa e gradual. Ele começa com Sócrates discutindo com vários personagens que dão definições comuns de justiça, como por justiça seria dizer a verdade e pagar as dívidas, ou ainda ajudar os amigos e prejudicar os inimigos. Sócrates vai mostrando que essas definições são inadequadas ou contraditórias. Diante dessas dificuldades, Platão adota uma estratégia. Em vez de procurar a justiça apenas no indivíduo, propõe imaginar a formação de uma cidade desde o início, acreditando que seria mais fácil enxergar a justiça em larga escala primeiro. É aí que nasce a famosa cidade ideal. Essa cidade é construída com três classes sociais distintas: produtores, guardiões e governantes. Cada grupo tem uma função própria, e a justiça acontece quando cada classe cumpre seu papel sem se intrometer nas funções das outras. Portanto, para Platão, a justiça na cidade é uma espécie de harmonia entre as partes, onde cada uma realiza o que lhe é próprio. Platão faz um paralelo com a alma humana, que também possui três partes: a racional, a irascível, corajosa e a apetitiva, desejosa. A justiça no indivíduo é o estado em que a razão governa, com a coragem auxiliando e os desejos sendo controlados, de modo que cada parte cumpre sua função sem conflitos. Assim, Platão propõe que a justiça não é algo externo ou baseado apenas em ações visíveis, mas uma ordem interior, uma harmonia tanto da alma quanto da cidade. A justiça, nesse sentido, é mais profunda. É uma condição de equilíbrio e de correto funcionamento do conjunto. Platão, em A República, propõe um modelo de sociedade que se organiza em três grandes classes, cada uma com funções específicas e complementares para manter a harmonia e a justiça da cidade. A primeira classe é a dos produtores, que inclui agricultores, artesãos, comerciantes e todos aqueles que lidam com a produção de bens e serviços. Eles são guiados principalmente pela parte apetitiva da alma, ligada aos desejos materiais e às necessidades básicas. Sua função é garantir a sobrevivência da cidade, produzindo e trocando aquilo que é necessário. A segunda classe é a dos guardiões ou auxiliares, que são responsáveis pela defesa da cidade. São os soldados formados para serem corajosos e disciplinados, obedecendo às ordens dos governantes e protegendo a comunidade contra ameaças internas e externas. Eles representam a parte irascível ou corajosa da alma, que deve estar subordinada à razão. A terceira classe, a mais elevada, é a dos governantes, que são os filósofos. Esses indivíduos, segundo Platão, têm a alma dominada pela razão e por isso são os mais capacitados para compreender a verdadeira natureza da justiça, do bem e do belo. Só eles, que conhecem as ideias, as formas perfeitas, são capazes de governar para o bem de todos e não apenas para interesses pessoais. Essas classes não são baseadas em nascimento ou riqueza, mas em aptidões naturais.
A educação é o principal instrumento para identificar qual parte da alma predomina em cada indivíduo e, assim, colocá-lo na função adequada. Platão também propõe medidas radicais para os guardiões e governantes. Eles devem viver em comunidades sem propriedade privada nem famílias particulares para evitar conflitos de interesse e corrupção. Eles devem ter tudo em comum, inclusive a educação dos filhos. A sociedade, segundo Platão, seria justa quando cada classe cumprisse seu papel sem tentar invadir o campo das outras, mantendo a ordem e a harmonia. Essa é uma observação muito boa. Platão, em A República, parte da ideia de que os seres humanos não são naturalmente iguais em talentos e aptidões. Para ele, embora todos tenham importância dentro da cidade, cada pessoa nasce com uma disposição natural mais adequada a determinada função. Ele ilustra isso com o famoso mito dos metais. Ao nascer, cada ser humano tem na alma um metal diferente: ouro, prata ou bronze e ferro. Aqueles com alma de ouro têm a natureza dos governantes, voltados para a sabedoria e a liderança. Os de prata são os guardiões, corajosos, leais, e os de bronze ou ferro são os produtores, fortes nas atividades práticas e materiais. Esses metais não correspondem a uma superioridade absoluta de valor humano, mas sim a diferenças de natureza e função. Portanto, Platão não defende uma igualdade natural de capacidades. Pelo contrário, ele parte da ideia de que as diferenças são reais e estruturam a sociedade justa. No entanto, ele introduz um elemento importante. Todos devem ter a oportunidade de ser educados, e apenas após a educação é que se deve observar qual função cada um está apto a exercer. Ou seja, a divisão social ideal não se baseia em riqueza, poder hereditário ou nascimento em famílias específicas, mas sim em mérito e natureza individual descoberta através da formação. Isso faz com que Platão, por um lado, negue a igualdade de talentos, mas, por outro, valorize uma igualdade de oportunidade inicial, ao menos para as classes da cidade ideal. Claro, em A República, Platão propõe que há uma correspondência direta entre a estrutura de uma cidade justa e a estrutura de uma alma equilibrada. Ele divide a alma humana em três partes, assim como a sociedade é dividida em três classes. A parte racional da alma, que busca a verdade e deve governar as outras partes com sabedoria e discernimento. Essa parte corresponde na cidade aos governantes, os filósofos. A parte irascível ou colérica, que está ligada à coragem, ao espírito de luta, à indignação diante do que é injusto. Na cidade, ela corresponde aos guardiões ou soldados, que defendem a ordem e protegem a justiça. A parte apetitiva, que é ligada aos desejos, às necessidades físicas e aos prazeres. Na cidade, ela corresponde aos produtores, responsáveis por satisfazer as necessidades materiais, como comida, abrigo, comércio. Assim como uma cidade é justa, quando cada classe cumpre seu papel sem interferir nas funções das outras, uma alma é justa quando cada parte cumpre sua função natural sob o domínio da razão. A razão governa, a coragem auxilia a razão e os desejos ficam moderados e subordinados. Se as partes da alma se desorganizam, por exemplo, se o desejo domina a razão, o indivíduo torna-se injusto, desordenado e infeliz. Da mesma forma, uma cidade onde os produtores, movidos por interesses materiais, tentam governar ou onde os soldados tomam o poder à força, será uma cidade corrompida e injusta. Em resumo, a justiça, tanto na cidade quanto na alma, é uma harmonia de partes, cada uma desempenhando seu papel de acordo com sua natureza, sob a liderança daquilo que é mais sábio e racional. Sim, Platão apresenta modelos políticos em A República, e ele faz isso de maneira muito sistemática. Primeiro, ele constrói o modelo da cidade ideal, a chamada Calípolis, cidade bela, que seria governada por reis filósofos, pessoas que amam a sabedoria, conhecem a ideia do bem e, por isso, governam para o benefício de todos e não em interesse próprio. Depois de descrever esse modelo ideal, Platão discute como as cidades reais tendem a se afastar desse ideal e degenerar. Ele apresenta uma sequência de regimes políticos imperfeitos, cada um pior que o anterior. Ahn, Primeiro vem a timocracia, um governo baseado na honra e no espírito militar. É uma cidade governada por guerreiros ambiciosos, que valorizam a força e a conquista, mas ainda preservam alguma ordem. Quando a busca pela riqueza cresce dentro da timocracia, ela degenera para uma oligarquia em que poucos governam, os mais ricos, e os pobres ficam sem voz.
O poder é concentrado nas mãos daqueles que possuem dinheiro, e a desigualdade aumenta. A oligarquia, por sua vez, gera tensões sociais profundas, até que os pobres, em maioria, se revoltam e instauram uma democracia. Na democracia descrita por Platão, há muita liberdade, mas também excesso de permissividade e desordem, porque todos querem fazer o que bem entendem, sem reconhecer hierarquias ou limites. Finalmente, da democracia surge a tirania, quando, no meio do caos e da insegurança democrática, o povo procura um salvador forte. Esse líder, inicialmente popular, acaba se tornando um tirano, governando de forma opressiva para satisfazer seus próprios desejos. Platão descreve essa sequência como uma queda contínua. A política vai se deteriorando à medida que o apego aos bens materiais e aos interesses pessoais supera a busca pela verdadeira justiça e pela ordem racional. Assim, além de propor um modelo ideal de governo, Platão oferece uma crítica profunda aos regimes reais que ele conhecia ou previa, mostrando como a corrupção das almas individuais leva também à corrupção dos regimes políticos. Platão usa o método do diálogo filosófico em A República e em quase todas as suas obras com uma intenção muito profunda. Ele queria mostrar que o conhecimento verdadeiro não pode ser simplesmente imposto ou transmitido como uma informação pronta, mas deve ser descoberto pela própria alma, através da investigação, da dúvida e da argumentação. O diálogo permite que o pensamento se desenvolva de forma viva e dinâmica. Sócrates, como personagem principal, nunca simplesmente dá respostas definitivas logo de início. Ele questiona, examina, refuta, propõe hipóteses e leva os outros personagens e o leitor a participar do processo de busca da verdade. Filosoficamente, Platão acredita que a verdade, sobretudo a verdade sobre temas profundos como justiça, bem e virtude, não pode ser captada de maneira superficial. Ela exige reflexão ativa, exige que a alma gire em direção ao conhecimento, assim como descrito na Alegoria da Caverna. O diálogo é, portanto, um exercício de educação da alma, um treino de pensamento que guia o interlocutor e o leitor a sair das opiniões confusas do senso comum e caminhar em direção às ideias puras. Além disso, o diálogo ensena uma lição de humildade. Ninguém deve presumir que já sabe o que é justiça, bem ou felicidade. Todos devem submeter suas ideias ao exame da razão. Portanto, o método dialógico é, para Platão, não só uma maneira de ensinar, mas também um modelo de como a filosofia deve ser praticada, como uma busca conjunta e incessante pela verdade. A relação entre a república e as leis é muito interessante e revela a própria evolução do pensamento de Platão. Em A República, Platão descreve o modelo ideal de cidade, a Calípolis, governada por reis filósofos, onde a justiça e a ordem perfeita seriam alcançadas pela supremacia da razão. É um projeto altamente utópico, uma sociedade em que a propriedade privada e a vida familiar dos governantes são abolidas, para que ninguém seja corrompido pelo interesse pessoal. O foco está em alcançar o bem absoluto, com a cidade sendo praticamente uma imagem do mundo das ideias. Já em As Leis, escrita muitos anos depois, e já na velhice de Platão, ele adota uma perspectiva mais realista e prática. Aqui, ele reconhece que o modelo perfeito de A República é praticamente impossível de ser implementado no mundo real. Em vez de buscar a cidade ideal governada por filósofos, Platão discute como uma cidade realista pode ser organizada da melhor maneira possível por meio de um sistema de leis rigorosas e instituições políticas que orientem os cidadãos para o bem. Enquanto em A República, o governo é baseado no saber filosófico e o filósofo rei não precisa seguir leis rígidas, porque ele conhece diretamente o bem. Em As Leis, Platão afirma que, na ausência do governo ideal, o melhor caminho é submeter tanto os governantes quanto os governados a leis fixas e bem pensadas. Portanto, podemos dizer que A República é uma obra sobre a cidade ideal, um exercício filosófico sobre a perfeição. As Leis é uma obra sobre a cidade possível, um projeto político para o mundo real, reconhecendo os limites da natureza humana. É como se Platão, mais jovem, tivesse acreditado na força da filosofia para moldar tudo e, mais velho, tivesse se tornado mais consciente da dificuldade de transformar a realidade humana.